Bem-vindos uma vez mais ao nosso curso Promotor de Saúde e Longevidade. Esta é a nossa videoaula número 14 e o nosso interativo número 11. E hoje nós vamos falar brevemente a respeito da respiração adequada. Quando nós nascemos, nós sabemos respirar adequadamente, aquilo que chamamos da respiração diafragmática. Ou seja, no momento que inalamos, o músculo diafragma ele se distende para baixo, elevando ligeiramente o abdômen, e quando nós expiramos, o músculo vem ligeiramente acima, fazendo com que o ar saia. Então, quando observamos, por exemplo, um bebê respirando, nós vemos que ele respira de maneira correta, de maneira adequada. Ao longo do tempo, provavelmente quando começamos a enfrentar ansiedade, enfrentar estresse, preocupações, então esse ato de respirar, que ao mesmo tempo que ele é um ato automático e também é um ato consciente, nós deixamos essa parte consciente e começamos então a ter uma respiração, ou melhor, um padrão respiratório incorreto. E esse padrão respiratório incorreto vai acarretar uma série de problemas para a nossa saúde física e também para a nossa saúde mental. Quando nós adquirimos um padrão respiratório equivocado, o que ocorre é o seguinte: a proporção entre o dióxido de carbono e o oxigênio no sangue ele fica desequilibrado. Se porventura existe um aumento além daquela proporção ideal do oxigênio relativo ao dióxido de carbono, as pessoas vão começar a se sentir ao longo do tempo inquietas, ansiosas, preocupadas, e esse padrão respiratório pode chegar a um ponto em que pode provocar aquilo que nós chamamos das crises os ataques de pânico na realidade. Essa é a razão pela qual se recomenda às pessoas que estão tendo ataque de pânico colocar sobre a boca uma bolsinha de papel e sobre o nariz e ali inspirar e expirar ali dentro para ver se com aquela inspiração novamente do dióxido de carbono traga novamente o equilíbrio, essa proporção de gás no sangue. Claro, as pessoas que têm esse problema não vão esperar o momento da crise de pânico para poder fazer isso. Quem já tem muita ansiedade ou quem já está com crise de pânico tem que ter essa bolsinha de papel e ao longo do dia vai respirando ali dentro durante alguns segundos. Então isso vai fazer com que não exista essa concentração muito brusca, né, de oxigênio no sangue, de proporcional de óxido de carbono, trazendo então essa sensação de ansiedade, de preocupação e que pode levar também às crises de pânico. Então, isso é muito importante. Por outro lado, quando o padrão respiratório da pessoa ela provoca justamente o contrário, uma elevação maior do dióxido de carbono daquele que é a proporção correta no sangue, essas pessoas vão se sentirem desanimadas, pessimistas e pode também não somente provocar, mas exacerbar aquelas crises de depressão que as pessoas têm. Então, é importantíssimo voltar novamente a respirar como se deve respirar. Agora, a respiração adequada, ela vai ter um efeito positivo na nossa mente, vai fazer com que a gente esteja mais alerta também, vai fazer com que nós possamos pensar melhor, nos vai dar também disposição física, vai trazer benefícios para principalmente aquelas pessoas que já têm um problema respiratório, né? Deveriam fazer os exercícios respiratórios, porque mais do que ninguém, essas pessoas deveriam recuperar a sua respiração fisiológica natural e deixar de viver nessa respiração fisiológica adaptativa. A adaptativa, ela nunca vai ser como a fisiológica natural e sempre vai vir em detrimento do seu desempenho, ou desempenho da pessoa, tanto fisicamente como mentalmente. Vai ajudar também o sistema imunológico, vai trazer uma série de benefícios para a saúde integral
do indivíduo. Então, eu animo vocês que busquem no YouTube, aí está cheio de vídeos excelentes a respeito do exercício respiratório, que vocês possam visualizar. Eu posso lhe dar aqui algumas orientações. Por exemplo, você pode deitar, né? Deitar de costas, com a barriga para cima, e aí você pode colocar um livro ou travesseiro, e aí você começa a ter uma respiração consciente. À medida que o ar entra, esse travesseiro tem que deslocar-se ligeiramente acima, à medida que o diafragma empurra ligeiramente o abdômen para cima. E à medida que você expira, que o ar sai, então o travesseiro ele vai novamente. Você vai perceber, por exemplo, que no começo as pessoas podem sentir até um pouquinho tonta, né? Porque já desacostumaram a ter a proporção correta de oxigênio e dióxido de carbono no sangue. Isso também é muito importante para aquelas pessoas que têm problema de insônia, né? Quem tem problema de insônia deveria tomar algumas medidas. Uma dessas medidas, primeiro, o quarto deve estar totalmente escuro. Segunda medida, não deve haver nenhum tipo de aparelho que tenha luzinhas piscando. Os celulares devem estar desligados e colocar em outro ambiente, porque mesmo desligado, ele continua recebendo sinais de rádio. Esse sinal de rádio pode interferir na frequência, né? na frequência do nosso cérebro e também fazer com que as pessoas que já têm dificuldade tenham também dificuldade de dormir. Então, e aí você deita, coloca as mãos sobre o abdômen, e aí você começa a ter a respiração consciente. À medida que o ar entra, o abdômen se distende para cima, depois para baixo. E você vai chegar ao momento em que você tem que deixar que o corpo pegue o ritmo novamente. Ok? Aí você vai perceber que chega um momento que isso aí se tornará uma coisa natural, bem natural. E durante o exercício dessas pessoas que têm problemas, por exemplo, já com insônia, elas vão perceber que elas vão ficando também um pouquinho tonta, né, ou zonza. E normalmente as pessoas começam a dormir e começam a dormir com certa tranquilidade. E por incrível que pareça, depois que ela dorme, aí o sistema automático, né, assume o comando e a pessoa durante o sono então adquire uma respiração fisiológica, por incrível que pareça. Isso quer dizer que para a respiração fisiológica natural, nós mesmos é que atrapalhamos durante o horário diurno, né? Então, vamos aprender a respirar de maneira correta. Você vai experimentar uma melhoria espetacular no seu estado de ânimo, na sua capacidade cognitiva, no seu estado do humor. Você vai ter um sono mais tranquilo e vai poder acordar com mais disposição. E isso faz uma diferença espetacular na nossa vida, ok? Bom, entra no YouTube e coloque lá vídeo sobre respiração diafragmática, respiração correta. Quero alertar, por exemplo, que não tem nada a ver com yoga, ok? Yoga é outra coisa. Na realidade, a yoga se busca ali o que? Um processo espiritual de hiperventilação, aquela coisa toda. Não tem nada a ver com yoga. Isso tem a ver com a respiração fisiológica normal do ser humano, que ele tem que ter durante todo o tempo para que possa, então, ter os pulmões uma excelente perfusão, né, de oxigênio, eliminação de dióxido de carbono, e para que possa, então, evitar desânimos, depressão, uma série de problemas relacionados ao desequilíbrio, também ansiedade e ataques de pânico. Então, olhe no YouTube, existe aí respiração diafragmática, né? Vocês vão ver e comecem a praticar. Vão praticando e vocês vão ver que chegará um momento em que isso vai se tornar novamente fisiologicamente natural. Então, você vai deixar de respirar de maneira fisiológica adaptativa para respirar de maneira fisiológica natural. Muito bem, estamos chegando já ao final, à reta final do nosso curso. Vocês receberão, os nossos alunos do curso Promotor de Saúde e Longevidade receberão o material sobre respiração. Então, estudem aí as dicas para como melhorar a respiração e os exercícios, responda também o questionário. E, novamente, aqueles que não são nossos alunos, nos convidamos para que faça parte aí do nosso grupo, que está cada vez mais animado. Ok? Muito bem, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula estaremos falando da importância
do descanso adequado. Um abraço a todos.